Infelizmente, até o momento em que este vídeo foi criado, não há evidências de vida existindo ou tendo existido em outros planetas. Por mais que gostaríamos de poder trazer a vocês conhecimentos sobre vida extraterrestre, infelizmente, as evidências simplesmente não existem. Isso não quer dizer que os humanos não encontrarão esse tipo de evidência, eventualmente, já que a busca continua, mas teremos que esperar um pouco mais. Será que a vida já existiu nas profundezas da pré-história, em outros planetas? No entanto, existe algo por aí que sugira que um equivalente alienígena do Tyrannosaurus Rex já perseguiu um exoplaneta potencialmente habitável nas profundezas dos anais do tempo e do espaço? É um excelente experimento mental, e é justamente isso que vamos investigar hoje. O que a ciência moderna diz sobre a ideia de fósseis escondidos nas profundezas do espaço? Onde eles poderiam estar, caso realmente existam? E o que isso pode significar para o futuro da ciência? Se, milagrosamente, nós acabássemos encontrando restos pré-históricos de vida alienígena. Vamos entrar na órbita de mundos antigos para descobrir. Dos planetas do nosso sistema solar que não são a Terra. Marte é frequentemente considerado o corpo celeste mais provável de ser capaz de sustentar vida. Muitos exemplos da mídia popular abordam a ideia de vida em Marte. Desde o clássico Guerra dos Mundos, de Herbert George Wells, até o filme um pouco menos sério, de 1996, Marte Ataca. O artista e escritor C.M. Kozuman, um grande nome na comunidade de paleontologia, também brincou com a ideia de humanos colonizarem Marte e se dividirem em uma espécie separada. Em seu e-book Cult de 2006, Todos os Amanhãs, é uma ideia popular e uma grande inspiração para escritores de ficção científica. O planeta vermelho, o quarto a partir do nosso Sol, abriga compostos orgânicos dentro de rochas sedimentares. Sabemos que isso é um fato. Esses compostos orgânicos podem ser os precursores da vida básica. E por esse motivo, cientistas e escritores têm brincado com a ideia de Marte ser um local adequado tanto para o surgimento de vida extraterrestre quanto para seu possível futuro, terraformação feita por Homo sapiens. Estudos mostraram que Marte, em tempos antigos, abrigava água, que fluía sob uma atmosfera densa, o que, por sua vez, criava uma temperatura mais quente e potencialmente habitável. Além disso, na superfície de Marte podem ser encontrados hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre e, potencialmente, elementos de carbono que seriam úteis para um planeta abrigando vida. Uma coisa que é muito importante notar ao discutir a possibilidade de vida em Marte. No entanto, é o fato de que os exobiólogos não acreditam que nada mais complexo do que organismos bacterianos simples poderia ter evoluído no planeta. Quando havia água líquida em Marte, o planeta não tinha uma magnetosfera, e como resultado, havia pouca proteção contra a intensa radiação solar que permeava a atmosfera. O motivo pelo qual você ou eu não fritamos instantaneamente ao sair em um dia ensolarado é porque a magnetosfera da Terra impede que a maior parte dessa radiação solar chegue até nós. Qualquer forma de vida que existisse em Marte, naquela época, teria que ser muito pequena e viver na completa escuridão, seja nas profundezas de oceanos que simplesmente não existiam, ou dentro de cavernas escuras. Infelizmente, não parece que Marte seja um bom candidato para animais do tamanho de dinossauros terem existido por lá. Só porque não há candidatos a planetas dentro do nosso próprio sistema solar que abrigam vida fora da Terra. Seja ela existente ou pré-histórica, isso não quer dizer que esteja totalmente fora de questão. Tire um momento para pensar no tamanho do universo. Ele é inimaginavelmente vasto e continua se expandindo mesmo enquanto você assiste a este vídeo. Existem bilhões de galáxias por aí, cada uma com seus próprios bilhões de estrelas e sistemas solares. Se a vida existe em um lugar, e sabemos que existe, por que ela não poderia existir ou ter existido em outros lugares? Lembre-se também de que a vida existe no planeta Terra há 3,5 bilhões de anos.
Estima-se que o universo surgiu há 13,8 bilhões de anos, expandindo-se de um ponto minúsculo e denso após o Big Bang. Esse é um intervalo de tempo imensamente longo em que alguma forma de vida, em algum lugar do universo, poderia ter evoluído muito antes de a vida aparecer na Terra. Até hoje, os cientistas continuam procurando por vida em outros planetas. Se existir vida terrestre, semelhante à aparência e ao tamanho dos dinossauros, em um mundo que não seja o nosso, ela estará nas profundezas do espaço sideral, além do nosso sistema solar. Parte da busca por vida em outros mundos envolve cientistas procurando por sinais de vida anterior no espaço sideral. Animais fossilizados enterrados profundamente sob o solo de outros planetas. O que seria muito difícil de obter informações com a nossa tecnologia atual. Para sustentar a vida, um exoplaneta precisaria atender a vários critérios. Água líquida seria necessária para promover reações químicas que poderiam criar ou sustentar a vida. A água líquida só pode existir em certas temperaturas, o que significa que um planeta que abriga vida não pode ser muito quente nem muito frio, ou simplesmente não conseguiria sobreviver. Assim, um planeta deve estar na zona habitável, a certa distância de sua estrela, para garantir condições adequadas à vida prosperar. No longo prazo, seria preciso uma atmosfera densa e estável para bloquear a radiação solar nociva e evitar que a vida fosse frita até a morte. Isso também permitiria a circulação de gases essenciais pelo globo, possibilitando a prosperidade da vida em diversas regiões. Dependendo do tipo de vida presente em um exoplaneta, uma combinação específica de elementos precisaria existir. Carbono, oxigênio, nitrogênio e hidrogênio, por exemplo, são alguns dos blocos fundamentais da vida orgânica, e todos eles contribuem para a estabilidade da vida na Terra atualmente. A gravidade de um exoplaneta adequado deve ser forte o bastante para protegê-lo de detritos espaciais e evitar que sua atmosfera se dissipe. Claro, mesmo que um planeta atenda a todos os critérios mencionados acima, não há garantia de que a vida evoluiria para existir nele em primeiro lugar. A origem da vida na Terra ainda é um mistério complexo que não foi totalmente solucionado. A vida na Terra pode ter surgido próximo a fontes hidrotermais submarinas, como as dos oceanos profundos. Alguns cientistas argumentam que a vida foi trazida para a Terra em meteoros que atingiram nosso planeta bilhões de anos atrás. E outros consideraram a ideia de que a energia gerada por raios atingindo o oceano poderia ter criado os primeiros organismos unicelulares. Já se considerou que a vida pode ainda não ter sido descoberta em outros planetas, devido ao fato de que as condições necessárias para que ela evolua são tão específicas que as chances de encontrá-las em nossas proximidades imediatas do espaço são pequenas. Talvez, se houver ou houve vida lá fora, teremos que olhar para as regiões distantes da nossa galáxia, ou até mesmo para o universo mais amplo. Se a vida já existiu em outros planetas, é improvável que quaisquer organismos extraterrestres tivessem se parecido com os dinossauros, ou mesmo com qualquer coisa viva na Terra hoje. Embora planetas aptos à vida precisem ter condições parecidas com as nossas, a vida em outros mundos se adaptaria a ambientes totalmente alienígenas. O dinossauro, ou mesmo o vertebrado, pelo que sabemos, é unicamente um produto da Terra. Um organismo é produto do seu ambiente e irá se adaptar para se encaixar nesse ambiente, garantindo que não seja extinto. Portanto, a vida alienígena evoluiria em resposta às condições específicas do seu próprio planeta. Esse planeta poderia ser maior ou menor do que a Terra, ter mais ou menos gravidade, condições atmosféricas ou ecológicas diferentes. A lista de variáveis é quase infinita. Animais vivendo em planetas com mais gravidade do que a Terra precisariam se adaptar à abundância dessa força. Esses animais provavelmente seriam baixos e robustos, vivendo próximos ao chão para garantir que o peso extra da gravidade em excesso não quebrasse seus ossos.
Animais voadores poderiam ser raros, dependendo de quanta gravidade está presente. E o mundo poderia ser povoado por animais que se assemelham a organismos como estrelas do mar ou pepinos do mar. Por outro lado, um mundo com menos gravidade tornaria o voo muito mais fácil, e os animais poderiam crescer muito altos. Conceitos como esses são explorados no já mencionado Todos os Amanhãs, de C.M. Kozuman, onde os descendentes dos humanos mudam para se adaptar a estilos de vida em planetas com diferentes condições ambientais. Em um planeta semelhante à Terra, você talvez pudesse encontrar formas de vida parecidas com dinossauros em algum momento da história natural desse mundo, mas eles não seriam dinossauros de verdade. Isso seria um exemplo de evolução convergente, um processo comum entre os organismos da Terra, onde espécies não relacionadas evoluem para se parecerem quando exploram um recurso em comum. Um ótimo exemplo pode ser encontrado nos tamanduás, numbate, oricteropos e pangolins. Todos esses animais têm garras fortes e focinhos longos para consumir insetos de seus montes comunitários. Mas nenhum deles é próximo em termos evolutivos. Vamos imaginar por um momento que os cientistas descobrem um planeta que ou sustenta ou já sustentou vida complexa. Isso mudaria o rumo da ciência como conhecemos. A natureza e as origens da vida em nosso próprio mundo poderiam ser questionadas. E saberíamos com certeza que não estamos sozinhos neste vasto universo. Como atribuiríamos nomes científicos e discerniríamos relações evolutivas entre organismos em um planeta totalmente diferente? E se essa vida fosse tecnologicamente avançada, o que aconteceria? Será que entraríamos em contato pacífico com civilizações extraterrestres? Ou isso se mostraria perigoso? As perguntas que surgem dessa hipótese são enormes e infinitas. A descoberta de vida em outros mundos seria um enorme benefício para o mundo científico, desde que essa vida não representasse uma ameaça para os organismos da Terra. Seríamos capazes de aprender sobre uma história natural totalmente nova, com animais e plantas provavelmente diferentes de qualquer um que já tenha evoluído no planeta Terra. Embora essa vida provavelmente não lembrasse em nada os dinossauros. Haveria um fluxo interminável de ideias, teorias e experimentos que provavelmente mudariam a maneira como vemos o próprio passado pré-histórico da Terra e os animais que evoluíram nele.